Em 1911, um homem queria criar um automóvel com seu nome e se juntou a um aventureiro milionário para tornar seu sonho uma realidade. Embora parecesse uma combinação perfeita entre o talento técnico de um e o empreendedorismo de outro, a relação acabou em um caso de desonestidade. Estamos falando da marca Chevrolet, que surpreendentemente se tornou líder mundial em vendas de automóveis por quase um século, embora seu criador nunca tenha sido o verdadeiro proprietário da empresa. Devido a circunstâncias desfavoráveis, ele teve que vender suas ações e acabou vivendo em total pobreza, enquanto a empresa que levava seu nome faturava milhões. Essa é a história não contada de Louis Chevrolet, cofundador da Chevrolet. Era um dia de Natal, no ano de 1878, quando Louis Chevrolet veio ao mundo em La Chaux-de-Fonds, uma pequena cidade suíça. Cerca de uma década depois, em 1887, sua família decidiu mudar-se para uma cidade francesa de Beaune, onde seus irmãos Arthur, nascido em 1888, e Gaston, nascido em 1892, veio ao mundo também. Desde cedo, Louis acompanhava seu pai, Joseph Chevrolet, que garantia o sustento da família trabalhando na indústria de relógios. Desde cedo, Louis Chevrolet demonstrava um fascínio por tudo relacionado à mecânica. Em um de seus primeiros empregos, dizem que ele trabalhou como guia para um comerciante de vinho cego e foi nesse período que criou uma bomba revolucionária para transportar o produto após a decantação. Essa invenção se tornou uma parte essencial do método de produção na região por muitas décadas. Aos 17 anos, ele ingressou como mecânico em uma oficina especializada em reparar carruagens e bicicletas, uma verdadeira febre mundial naquela época. Sua mente criativa e talento nato logo o levaram a produzir e vender diretamente da oficina suas próprias bicicletas batizadas de Frontenac. Sua carreira avançou rapidamente, levando-o a ingressar na Darracq, fabricante das bicicletas Gladiator, onde teve o primeiro contato com os motores de combustão interna. Ele se aprofundou no assunto, tornando-se um especialista. Na Darracq, ele já sentia o entusiasmo da competição automobilística e logo assumiu o papel de mecânico de bordo. Com o tempo, sua experiência cresceu ainda mais, levando-o a trabalhar em outras empresas. Então, na virada do século, ele tomou uma decisão ousada: emigrar para a América do Norte. Lá, Louis Chevrolet encontraria o palco perfeito para sua paixão pela mecânica e inovação, e sua jornada rumo ao sucesso no mundo automobilístico estava prestes a se desdobrar. Iniciando sua jornada, Louis encontrou emprego como motorista particular, em Montreal, na parte francesa do Canadá, no ano de 1900. Nessa época, um chofer precisava dominar tudo sobre o carro que conduzia, inclusive montá-lo e desmontá-lo. Após 6 meses, ele conseguiu uma oportunidade no Brooklyn, em Nova York, que naquela época era um bairro com uma grande colônia francesa. Foi nesse momento, em 1902, que Louis conheceu um engenheiro chamado Etienne Planche, e a amizade entre eles durou toda a vida. Estabelecendo-se bem em Nova York, Louis recebeu a notícia da morte de seu pai, o que o levou a tomar uma decisão importante: levar toda a sua família para os Estados Unidos. Um ano depois, Louis recebeu uma oferta de emprego ainda mais atraente da Fiat, também em Nova York, e sua vida começou a se transformar completamente. Além de sua habilidade mecânica notável, Louis era um piloto excepcional. Ele impressionou a todos ao bater o recorde da pista local em um carro da Fiat, superando um famoso piloto americano. Essa vitória marcou o início da ascensão do nome Chevrolet para a fama. Seus talentos como piloto foram amplamente reconhecidos, e ele se tornou conhecido como um piloto de grande sucesso. Em 1907, o encontro marcante de Louis Chevrolet com William Durant, o fundador da futura General Motors, marcou um momento crucial em sua vida. Durant tinha o objetivo de promover a marca Buick Motor Company, e para isso concebeu a ideia de criar uma equipe de competição. Essa equipe participaria de feiras e eventos, onde promoveriam uma competição. Esses shows ajudaram a popularizar o automóvel. Então, em 1907, Louis Chevrolet, acompanhado de seu irmão Arthur, foi apresentado a Buick por William Durant. O objetivo de Durant era encontrar um motorista particular para ele e outro piloto para sua equipe recém-criada. Para determinar quem ficaria com o cargo de motorista particular, eles decidiram resolver a questão na pista, e Louis foi o vencedor. No entanto, o cargo acabou sendo concedido ao seu irmão Arthur. Posteriormente, os dois irmãos se juntaram à mesma equipe de corrida, recebendo um salário considerável para a época. Competindo em todos os Estados Unidos, eles trouxeram grande notoriedade para a marca e, ao mesmo tempo, solidificaram o nome Chevrolet. No ano de 1908, William Durant fundou a General Motors.
A GM adquiriu primeiramente a Buick e em seguida a Oldsmobile, que naquela época era um dos maiores fabricantes do mundo em termos de volume de produção. Em 1909, a Cadillac e a Oakland, mais tarde renomeada como Pontiac, já faziam parte do conglomerado de marcas da General Motors, juntamente com um grande número de fornecedores de autopeças. William Durant estava completamente envolvido nas operações, trabalhando incansavelmente e expandindo a quantidade de empresas. Em um ritmo frenético, ele adquiriu mais de 20 empresas, levando a General Motors a enfrentar sua primeira falência. Posteriormente, aconteceu o impensável. William foi demitido de sua própria empresa, pois um consórcio de bancos em Nova York concordou em investir na empresa, desde que ele fosse afastado das operações. William ainda possuía ações da GM e permanecia como conselheiro, porém, sem poder decidir nada pela empresa que ele mesmo criou. Se sentindo pressionado pela família, Louis se aposentou das competições naquele mesmo ano. Enquanto isso, William não iria deixar barato sua saída da GM e queria encontrar um nome que fosse sonoro, e seu interesse inicialmente pelo Louis Chevrolet era seu sobrenome, pois considerava tão importante ter uma boa marca quanto um bom produto. Segundo ele, o nome Chevrolet soava bem tanto em francês quanto em inglês, e já era conhecido pelas vitórias nas corridas conquistadas por Louis e por seu irmão Arthur. Louis, por sua vez, queria que seu nome fosse dado a um carro de alta qualidade, e seu projeto era um veículo de 6 cilindros, grande, potente e veloz, assim como ele era visto ao volante. Louis não estava preocupado como venderiam esse carro, e ao mesmo tempo, William não via mais esse mercado com bons olhos, pois ele o achava saturado, e não acreditava que o Chevrolet Classic Six era o que ele precisava. Sendo assim, deixou Louis sem supervisão. Apesar de tudo, em novembro de 1911, foi fundada a Chevrolet Motor Company. O nome Chevrolet tinha tanta força na época que só com a venda de ações foram levantados mais de 2,5 milhões de dólares para a nova empresa, número extraordinário para aquele período. Louis não tinha nenhum cargo executivo na empresa, mas ele realmente não se importava, pois ele só se interessava pela quantidade de ações que William tinha dado para ele. Em 1912, o carro de Louis alcançou boas vendas, atingindo a marca de 3.000 unidades comercializadas. Acreditando que sua missão estava cumprida, Louis planejou uma grande viagem pela França com sua esposa e seus 2 filhos. Enquanto isso, William continuava comprando mais e mais empresas, e algum tempo depois, decidiu parar a produção do carro de Louis. A partir desse momento, a marca Chevrolet, com o nome de Louis, tornou-se uma concorrente direta para o Ford T. Contudo, quando Louis retornou de sua viagem, ficou extremamente insatisfeito com a decisão de William de descontinuar seu veículo, o que gerou uma grande tensão entre eles. Sendo assim, a relação entre Louis Chevrolet e William Durant começou a enfrentar desafios devido a essas divergências. A situação piorou quando William começou a criticar a forma como Louis se vestia e fumava cigarros baratos. Segundo ele, um executivo da marca deveria usar roupas mais elegantes e fumar charutos. A paciência de Louis logo se esgotou, e em um momento de raiva na sala de William, ele falou: "Eu vendi meu nome e meu carro para você, mas não vou me vender. Eu vou fumar o que eu quiser, quando quiser e onde quiser, estou fora." Batendo a porta, Louis Chevrolet deixou definitivamente a empresa, jurando nunca mais voltar. Ele ficou chateado e vendeu todas as suas ações para William, mas essa decisão acabou se tornando um motivo de lamentação para as gerações de sua família. Dessa forma, a Chevrolet de William prosperou, e ele adquiriu ações da GM até que em um dia de 1916, ele entrou na sala de reuniões e declarou para os conselheiros: "Ok, senhores, agora eu controlo essa companhia." Logo em seguida, William incorporou a Chevrolet à GM e permaneceu como presidente até 1920, quando as famílias DuPont e McLaughlin retomaram o controle. Pierre DuPont nomeou Alfred Sloan para liderar a empresa, e em poucos anos a GM se tornou a maior empresa do mundo. A marca Chevrolet, uma das mais famosas, tornou-se de valor incalculável, porém, infelizmente, nenhum centavo dessa fortuna chegou às mãos de Louis Chevrolet ou a qualquer outro membro da família. Assim, Louis voltou ao mundo das corridas usando a marca Frontenac, o mesmo nome de suas bicicletas na adolescência. Para financiar o projeto, contou com a ajuda de um velho amigo, Albert Champion, que fornecia peças para a GM depois que ela foi fundada por William. Louis embarcou em um novo projeto, a construção de carros chamados Frontenac, visando a temporada de corridas de 1915. Durante os fins de semana, ele e seus irmãos frequentavam a casa de Albert, como sempre fizeram quando estavam em Flint. Porém, certo dia, Albert fez uma sugestão indecente à esposa de Louis, propondo que ela se tornasse sua amante.
Ela rejeitou a proposta inapropriada e prontamente contou tudo a Louis. Furioso, ele foi direto ao escritório de Albert. Apesar de ser um homem grandalhão, medindo 1,85 m e pesando 110 quilos, Louis geralmente era tranquilo, mas ninguém queria ver sua fúria. Ao entrar no escritório, logo começou uma discussão em francês que ecoou por todo o local, e as palavras não foram suficientes. Louis partiu para a violência, golpeando Albert e deixando-o hospitalizado à beira da morte. Louis deixou claro que Albert jamais deveria aparecer na frente de sua família novamente, ou ele completaria o que começou ali. Decidido a recomeçar em outro lugar e concluir seus veículos Frontenac, Louis deixou a cidade de Flint e se mudou para Indianápolis, que estava se tornando a capital do automobilismo americano. A situação financeira da família Chevrolet era precária, e os irmãos Louis, Arthur e Gaston se esforçavam em trabalhos temporários como mecânicos, pilotos e engenheiros, tudo para financiar o desenvolvimento da marca de seus carros de corrida. Os primeiros 3 carros ficaram prontos apenas para a temporada de 1916, e eles conseguiram se classificar para a corrida Indy 500 do mesmo ano. Apesar de dirigirem com determinação, não conseguiram sair vitoriosos. Essa experiência fez com que Louis e seu amigo Planche construíssem um novo motor, que prometia ser um sucesso no ano seguinte. No entanto, a chegada da Primeira Guerra Mundial nos Estados Unidos interrompeu todas as competições até o fim da guerra. Em meados de 1920, um indivíduo chamado William Small contratou os irmãos Chevrolet para construir 4 carros de corrida, financiando o projeto. No contrato, ficou acordado que eles poderiam construir outros carros idênticos para si, desde que assumissem os custos. Com isso, foram produzidos um total de 8 carros, todos eles qualificados para participar da corrida de Indianápolis 500 daquele ano. Surpreendentemente, foi o irmão Gaston, que pouco havia se preparado para a corrida, que conquistou a vitória. Essa foi a primeira vez desde 1912 que um carro americano saiu vitorioso na competição. Os irmãos Chevrolet voltaram a ser considerados heróis nacionais, com Gaston se destacando. No entanto, logo após essa gloriosa conquista, o irmão Arthur Chevrolet capotou seu carro em outra competição. Seu veículo deslizou por quase meio quilômetro, deixando-o gravemente ferido. Em novembro do mesmo ano, o irmão mais novo, Gaston Chevrolet, que havia conquistado a vitória na corrida Indianápolis 500, sofreu um grave acidente em Beverly Hills, Califórnia, em uma pista de madeira. Infelizmente, o acidente tirou a vida do jovem piloto, com apenas 28 anos de idade. Diante de tudo isso, Louis Chevrolet ficou extremamente triste, mas ainda assim, continuou a fazer o que sabia de melhor: carros de corrida. Ele embarcou em uma nova empreitada, unindo a Frontenac com a empresa Stutz, trabalhando em um modelo de carro com o nome Frontenac Stutz. Porém, devido à falta de cuidado e ao fim de todo o dinheiro da empresa, a união das empresas terminou sem produzir um único carro. Nos anos de 1930, a situação financeira de Louis Chevrolet não era nada favorável. A Frontenac já havia deixado de existir e a Grande Depressão tornava os empregos escassos. Em 1933, mesmo com idade avançada, Louis conseguiu um emprego em Detroit, na fábrica da GM, como mecânico, apesar do letreiro da fábrica levar o seu nome Chevrolet. No decorrer dos tempos, Louis enfrentou várias tragédias pessoais. Ele perdeu seu filho mais velho e a casa de sua irmã, onde ele guardava todos os seus desenhos, projetos e troféus, pegou fogo e tudo foi destruído. Pouco tempo depois, Louis sofreu um derrame que o deixou com sequelas até o fim de sua vida. Sua esposa, Suzanne, permaneceu ao seu lado e o casal se mudou para a Flórida. Contudo, em 1941, eles retornaram a Detroit para que Louis pudesse receber tratamento para problemas circulatórios em sua perna, que acabou sendo amputada. Infelizmente, durante a operação, Louis Chevrolet não resistiu e veio a falecer. Ele foi enterrado ao lado de seu irmão Gaston, encerrando uma vida repleta de paixão pela indústria automobilística e corridas. A história de Louis Chevrolet é marcada por altos e baixos, com momentos de triunfo nas pistas de corrida e na indústria automobilística, mas também por desafios financeiros e pessoais que o afetaram até o fim de sua vida. Após a trágica morte de Louis, seu irmão Arthur caiu em profunda depressão e, infelizmente, tirou a própria vida poucos anos depois. No entanto, apesar dessas adversidades, a Chevrolet Motors continuou a prosperar e alcançou seu auge nas décadas de 1950 e 1960. Foi nesse período que eles lançaram o Corvette em 1953, um conversível de 2 lugares construído com fibra de vidro em vez de aço, o que permitiu um design inovador e formas arredondadas para a carroceria.
Esse novo fenômeno se tornou um dos primeiros carros esportivos de produção nos Estados Unidos e ficou rapidamente popular em todo o país. Em seguida, a Chevrolet lançou o Chevy Impala, que se tornou um grande sucesso em todo o país, graças ao seu design elegante. O Impala até estabeleceu um recorde mundial, vendendo mais de 1 milhão de unidades em 1965 e 1966. Um marco significativo na trajetória da Chevrolet é representado pelo Camaro, um coupé esportivo de tamanho médio. Desde sua estreia em 1966, o Camaro tem sido um ícone dos muscle cars, surgindo como a contrapartida da General Motors ao Ford Mustang lançado em 1964. Embora tenha tido uma pausa na produção em 2002, a General Motors ressuscitou o modelo com uma versão renovada em 2009. Durante esses anos, a Chevrolet consolidou sua posição como uma das marcas de automóveis mais influentes nos Estados Unidos. Com o objetivo de encontrar um emblema que atraísse olhares e impulsionasse o sucesso da marca, a Chevrolet optou por adotar um logotipo em formato de gravata borboleta em cruz. No entanto, a fonte de inspiração permanece sem confirmação. Em uma ocasião, William Durant, um dos cofundadores da marca, afirmou que sua ideia veio do design de um papel de parede de um hotel em Paris. Em contrapartida, a filha de Durant sustenta que o conceito foi criado por seu pai durante um jantar familiar. Outra teoria sugere uma conexão com as origens de Louis Chevrolet, que, embora filho de franceses, nasceu na Suíça. Nesse caso, a inspiração poderia ter vindo da bandeira de seu país natal. Chevrolet no Brasil. A história de sucesso da Chevrolet no Brasil começou em 1925 no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Mesmo com a economia mundial abalada, a montadora expandiu e 2 anos depois instalou sua segunda fábrica em São Caetano do Sul. Com carros para todos os gostos e bolsos, a Chevrolet se destacou no mercado brasileiro desde então. Seus veículos bem construídos e duráveis ganharam a preferência dos consumidores. Nos anos 60, lançou o icônico Veraneio e o popular Opala, tornando-se uma marca adorada por todo o país. As décadas de 70 e 80 marcaram a chegada do Chevette e do inovador Monza, conhecido como o queridinho do Brasil. Nos anos 90, a Chevrolet investiu em modelos de luxo, como o Ômega, e lançou a bem-sucedida picape S10. Nos anos 2000, a montadora continuou a inovar e se destacou com modelos populares, como o Corsa e o Celta. Atualmente, o Onix é o recordista de vendas, provando que a Chevrolet continua sendo uma referência para os consumidores brasileiros, apesar da forte concorrência. Essa é uma das versões disponíveis na internet e no próprio YouTube sobre a emocionante história da Chevrolet e seu fundador, Louis Chevrolet. O que realmente aconteceu, só quem estava presente que poderia confirmar, porém a única certeza é que Louis foi um dos criadores da Chevrolet, porém morreu na pobreza, e que sua contribuição para a indústria automobilística deixou um legado e sua marca é reconhecida mundialmente. Se gostou da história de hoje, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho de notificações para continuar recebendo mais histórias das marcas e de seus criadores. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.